Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga numa vibe gótica urbana brasileira. Que isso? Quem sou eu? Pois é, estranho. Episódio de hoje: Esfinge. De Coelho Neto. A edição de Esfinge que nós utilizamos para leitura, aliás, são duas edições. Uma edição que foi o que meu marido utilizou. Diga. Edição da editora Vermelho Marinho pelo selo Brasiliares. Mas também existem outras edições por aí, incluindo uma muito bonitinha que eu vi na Amazon da Cartola Editora. Tem algumas. A minha leitura foi realizada pela edição da editora Legatus. Fora os textos de apoio, o texto do Coelho Neto é a melhor coisa da edição. Mas, mentira! Tem também as ilustrações. São bem interessantes. Mas fica aí uma recomendação. A gente vai deixar todas as recomendações, como é de praxe, na descrição do episódio. Primeiro, antes de qualquer coisa, romance publicado em 1908. Aquele iniciozinho do século XX. Enlouquecedor. Tudo se passa onde? No Rio de Janeiro. Mas a gente já vai falar a respeito, porque primeiro a gente precisa apresentar um tal de Coelho Neto. Coelho Neto, já falamos dele aqui em outros tempos na Rádio Caractere, mas como faz muito tempo, falaremos de novo. Tá. Uhum. Em 1864, no Maranhão, nasceu um pequeno... Era uma vez. Nasceu um pequeno sujeito chamado Henrique Maximiano Coelho Neto, filho de um pai português e de uma mãe indígena. Ele cresceu no Rio de Janeiro, começou o curso de medicina, começou o curso de direito em São Paulo, só que ele era um jovem rebelde, acabou indo para o Recife, largou o curso de direito, depois voltou para São Paulo, brigou com meio mundo. Em 1885, este jovem abolicionista e republicano volta para o Rio de Janeiro e conhece um pessoal meio barra pesada do Rio, como um tal de Olavo Bilac. 5 anos depois, ele se casa, faz jus ao sobrenome Coelho e teve 14 filhos com a sua heróica esposa, 2 dos quais viraram jogadores de futebol. Ele trabalhou para o Estado, ministrou aulas, foi deputado federal por 2 mandatos, também foi condecorado com o grau de comendador da antiga, nobilíssima e esclarecida Ordem Militar de Santiago da Espada do Mérito Científico, Literário e Artístico. E aqui, curiosidade paralela. Essa ordem militar foi criada em 1175, originalmente como uma ordem monástico-militar, e ainda está ativa, tendo como grão-mestre o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o Marcelinho. Entre tantas coisas que fez na vida, o Coelho Neto foi um dos idealizadores da Academia Brasileira de Letras, foi o primeiro ocupante da cadeira número 2 da Academia e foi o seu 9º presidente no ano de 1926. Falando em literatura, Coelho Neto era best-seller. Ele foi o autor brasileiro mais lido durante vários anos, superando Machado de Assis. Pois é, não foi só a quantidade de filhos, não é mesmo? Que impressiona, é a quantidade de obras. Extremamente produtivo. Exato. Ele publicou dezenas de obras com seu nome e com mais de 10 pseudônimos. Usou toda uma amplidão lexical do nosso lindo idioma. Foi eleito príncipe dos prosadores brasileiros e, com tudo isso, despertou a ira e, claro, a inveja dos modernistas. Com o sucesso do modernismo brasileiro veio o combate aberto e a tentativa de abafar o sucesso retumbante da sua carreira, mesmo que o próprio Coelho Neto navegasse entre o realismo, o simbolismo e o modernismo. A Esfinge, como dito, por ti, minha linda esposa, foi lançada em 1908 e esse desconhecimento causado pela tentativa de apagamento do gênio literário de Coelho Neto é tão grande, mas tão grande, que a Esfinge não está nem no portal domínio público do governo federal, porque eu fui lá pesquisar antes de gravar esse episódio. Coelho Neto morreu em novembro de 1934, 4 meses após a reeleição de Getúlio Vargas para o governo federal. Dados históricos importantes, não é mesmo? Este último, principalmente. Ou não? Você escolhe. Bom, já falaremos adiante algumas questões a respeito da produção estética do Coelho Neto. E falaremos mais pro final também a respeito das críticas. Um pouquinho mais. Por quê? Porque vamos focar na Esfinge e do que trata este raio deste romance. Tudo se passa no Rio de Janeiro, aquela terra quente pra caramba, mas muito bonita, e que Coelho Neto, pelo jeito, amava muito, porque coloca em vários dos seus romances como ambiente. Sendo assim,
Rio de Janeiro, 1908. O que estava acontecendo na cidade? O que estava acontecendo no país? Belle Époque, período histórico que na Europa acontece entre o final da Guerra Franco-Prussiana em 1871 e o início da Primeira Guerra Mundial em 1914. Nesse período, as grandes cidades ocidentais viviam avanços como a chegada da eletricidade, os carros, o cinema, a comunicação de massa, a industrialização e movimentos artísticos diferentões esquisitíssimos como o impressionismo, o que desembocou numa crença geral na modernidade e nas maravilhas da vida urbana. Sabe aquela luminária bonitinha que você vê em cidades brasileiras? Não, ela não é do século XIX. Ela é dessa Belle Époque. Aqueles postes de ferro fundido, todo rebuscadinho. Exato. E vem da França. A gente não era ainda dependente da nova moda, da última moda dos Estados Unidos. No Brasil, essa Belle Époque começa em 1889, um pouquinho depois, com o golpe militar da República, e termina em 1922, também um pouquinho depois da Europa, com a Semana da Arte Moderna. Não é estranho, né? A gente tá sempre um pouquinho depois, porque a gente tá copiando moda dos outros. Exato. Mas, ai, que coisa. Exato, sempre assim. Autenticidade, gente, autenticidade. O Rio de Janeiro viu movimentos de modernização, de urbanização, de embelezamento, processos profundamente inspirados nesse modelo francês de reforma urbana, que botou meia cidade no chão. Chegaram a simplesmente, no Rio de Janeiro, remover o Morro do Castelo, que era só o lugar da refundação do Rio de Janeiro em 1567. Desde sempre a gente nunca teve. Olha só que bonita construção, né? Desde sempre a gente nunca teve apreço histórico. Nossa história não serve pra nada. E é isso que a gente demonstra com os nossos locais importantes. É uma indignação. Para a sociedade com mais poder aquisitivo, o Rio de Janeiro se tornou um lugar com intensa atividade artística. Muitas peças. A culpa é do povo do dinheiro, fica tirando as coisas do. Nossa, eu estou indignada hoje. Hoje. Suzane é Pistola, para quem gosta. Calor. Muitas peças de teatro para ver e para ser visto, e a abertura do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, 1909, a abertura de alguns cinemas, cafés interessantíssimos para colocar os assuntos em dia, assuntos da alta sociedade. Sim, fofocas. As fofocas elitizadas. Além de movimentos literários como o parnasianismo lá do Olavo Bilac, que a gente falou agora há pouco. E também uma grande presença de manuais de bons costumes que regulavam as atividades sociais das pessoas. E que já vem lá desde meados do século XIX. Exatamente. Inundando o mercado editorial brasileiro. Assunto, inclusive, pouquíssimo explorado aqui no Brasil, merece a gente dar uma olhada. E, nisso tudo, chegaram também várias lojas de itens importados que podiam oferecer mais coisas importadas? Tudo o que havia de mais recente nas tendências europeias, inclusive na moda. O que é muito interessante a gente copiar a moda de um lugar que no inverno faz 10 graus negativos para o Rio de Janeiro. Enfim, também esse é um costume que vem desde 1808 com a vinda da família real. Esse aumento de tendências europeias... É um lugar que não faz frio. Nenhum. Pensando em Rio de Janeiro. Não é nenhum. Esse aumento de tendências europeias trouxe para o Brasil também muitos profissionais especializados, como alfaiates, professores, tutores, que também mudaram a dinâmica do que era bem visto na sociedade carioca. Eis aí um ponto importante, inclusive para o nosso romance de hoje, para o romance que será discutido, porque vem a questão da imigração. Com isso tudo, com todas essas mudanças, com toda essa reurbanização, com todo o trabalho de saúde pública, que a gente vai comentar depois, o Rio de Janeiro ganhou finalmente o título de Cidade Maravilhosa, título este conferido em 1928 por Coelho Neto. Diante disso, só nos resta terminar começar finalmente a falar do enredo de Esfinge. Iniciamos a obra dentro de uma pensão. A pensão ficava na rua Paissandu. E a gente vai falar um pouquinho dessa rua, não é mesmo? Porque somos meio loucos por mapas. Mapas, endereços. Rua Paissandu, uma rua antiga no Rio de Janeiro, começa ali na frente do Palácio Guanabara e vai até o Aterro do Flamengo, aterro este que não existia na época do nosso romance. Mais uma coisa. O Palácio Guanabara foi construído em 1853, comprado pela família imperial na década de 1860, sendo depois residência da princesa Isabel.
Em 1889, o prédio foi confiscado pelo governo militar e transferido para o Estado, numa desapropriação desavergonhada sem nenhum tipo de indenização, que gerou um processo judicial que terminou em 2020, quando a família imperial finalmente perdeu a ação. O palácio foi usado como residência do Vargas, depois virou prefeitura do Distrito Federal, depois sede do governo do estado da Guanabara e agora sede do governo do estado do Rio de Janeiro. E nesta rua que começa na frente do Palácio Guanabara e vai até a praia, é onde fica a pensão. Pensão de quem? A pensão da senhora Berkeley, ou melhor, de Miss Berkeley, porque aqui, neste romance, também utilizamos tudo em inglês. Tem uns thank you por aí, tem umas coisas bem interessantes, porque importamos tudo. Bom, parece crítica, mas não é. É o estilo utilizado neste romance por Coelho Neto. Dentro da pensão, a gente encontra várias figuras bem interessantes, bem caricatas algumas delas, mas importantes para esse romance. Primeiro, vamos descrever um pouquinho, aliás, vamos ler a descrição que o Coelho Neto traz para a gente de como era essa pensão por dentro. Dizia que era discreta, sem reclamo algum, sem sequer uma placa no portal de granito, confortavelmente instalada em prédio antigo e vasto. Parecia dormir sono de encanto à sombra do arvoredo, no fundo do jardim, onde uma cascatinha de rocalha alegrava o silêncio com leve, perene e fresco murmúrio d'água. Repare, ouvinte, o ritmo, o trabalho perfeito de contagem de sílabas. Isso é uma poesia, isso não é uma descrição de um pátio, um corguinho. E essa é uma das principais características da escrita do Coelho Neto. É uma escrita extremamente trabalhada, algumas vezes, pensando principalmente nos dias de hoje, até arcaica, e trazendo elementos da língua, inclusive o vocabulário, um tanto pouco usuais. Acho que eu posso dizer dessa maneira. Uhum. Em alguns momentos, a gente começa a acreditar que ele está falando o português de hoje. Está tretando com a minha cara de leitora, mas não. Era só a despreocupação que ele tinha com o próprio leitor. Ele estava preocupado em produzir algo belo. E este romance trata de aspectos romântico, gótico, tem todo um mistério e a gente já vai chegar aí. Ele vai descrevendo, a partir desse momento do iniciozinho do romance, os moradores da pensão. Claro, ele fala da Miss Berkeley, que era uma inglesa que se instalou no Rio de Janeiro e ali trabalhava gerenciando essa pensão. Além dela, tinha também um dos personagens que é chave nesse romance, o Frederico Brandt. Ele vivia num chalé para não atrapalhar um morador antigo, que era outro inglês, chamado de Comendador Bernays. A gente não sabe o nome dele, é assim que ele é chamado durante todo o romance. E este comendador, ele ocupava os melhores aposentos. Era ali no térreo e ele tinha acesso a tudo. Por isso que o Brandt vai se instalar num chalézinho separado, porque ele era pianista, era professor de música, de piano, crítico musical, e ele tinha a noite para fazer os seus estudos musicais e treinar, e enfim. E isso tinha que ser tudo feito sem atrapalhar o comendador. E além do comendador, nós temos, claro, os agregados. É incrível como em romance brasileiro, principalmente final do século XIX e início do século XX, sempre tem um agregado. E neste romance não é diferente. Nós temos como agregado, claro, o Décio, amigo do pianista, e é estudante de medicina. A visita dele era um evento, inclusive, para Miss Berkeley. Além desses personagens, temos também uma moradora muito jovem, que é uma escocesa, uma professora, chamada Miss Fanny. E é interessante como o Coelho Neto descreve essa personagem, porque ele descreve uma personagem bonitinha, simples, com a sua bolsinha, que dava aula para as crianças e se metia no meio na grama com as crianças e ensinava de um jeito diferente. Então ele coloca esse personagem meio como um símbolo de inocência. E é bem interessante o quanto esse personagem se modifica ao longo do romance e dos fatos que acontecem, das situações que acontecem com essa personagem. Talvez seja a personagem que mais se modifica durante o romance. Talvez. Além dela, além da Miss Fanny,
Há também o Alfredo Penalva, que também é outro estudante de medicina. Ele é meio casmurro, segundo a descrição aqui do narrador, né? Não é a descrição do Coelho Neto, é a descrição do narrador. E esse personagem chama a atenção porque ele é meio desligado dos costumes, né? Ele toma uns goró de vez em quando e é encontrado em situações um tanto vexatórias. Além dele, Péricles de Sá, empreiteiro de obras, fotógrafo aos domingos e completamente inútil durante todo o romance. Além desses, há também, olha que coisa esquisita, o Basílio, que é um contador, aqui no livro chamado de guarda-livros, né, que era o termo utilizado antigamente. Não sei se hoje ainda é utilizado, se você é contador, se você conhece esse termo e ainda o utiliza, por favor, nos informe, porque eu não sei. E, além desses personagens um tanto coadjuvantes, há também o Crispim, que é um estudante de direito, e 2 irmãos que vêm de família inglesa e que eram empregados em uma determinada empresa de importação. Isso tudo para a gente dar esse caldo, né, esse emaranhado de coisas que o Glênio mencionou no começo do episódio. Por isso que a gente traz a configuração do Brasil e, claro, do Rio de Janeiro no início do século XX. Porque há uma atmosfera muito diferente de algo extremamente nacionalista, apesar de a gente ter aqui, principalmente o Péricles, em determinado momento do romance, extremamente nacionalista, patriota, né? E os valores nacionais, as nossas guerras. Já vamos falar um pouquinho a respeito. Mas, apesar desse personagem específico que o narrador escolhe para representar essa figura brasileira de tomada de posição patriota, há esses outros personagens que ajudam nessa configuração estrangeira no Rio de Janeiro. E trazendo essa configuração também, pensando no romance, nessa estrutura estilística. Para fechar o quadro dos personagens, temos a figura mais esquisita, mais controversa, odiada e um tanto apreciada, que é James Marian, um inglês. Segundo o texto, formoso e excêntrico. O que ele faz? Ele enche o salão e 3 peças, inclusive o terraço, entulhado de tinas e de vasos de plantas, como um jardim babilônico. Figura estranhíssima. Rosto de moça, corpo de homem. Vamos ver um exemplo? Hércules, muito bom. Acho que você pode entender aí a figura esquisita, estranha e inusual que temos. Eu estou muito inspirada por Coelho Neto. Que temos aqui neste romance. E este personagem, ele interage com alguns outros personagens, com alguns outros moradores da pensão, mas outros ele nem dá bom dia. Segundo a Miss Berkeley, é porque, o inglês é assim, tem nevoeiros na alma. Acho que ela só estava defendendo o moço mesmo porque ela era uma das pessoas que tinha ali a atenção do moço. Ele conversava com ela sempre em inglês. Olha aí, ele conversava com ela, falava das suas aventuras na África, na Índia, no mundo, porque é essa figura estranhíssima. E para quem leu O Morro dos Ventos Vivantes, fica um pouco mais fácil entender essa questão dos nevoeiros na alma do povo inglês, literariamente, claro. Pois é. Fechando ali um pouquinho talvez não fechando, mas trazendo um pouquinho mais de elementos da caracterização desse personagem, diz que o que logo surpreendia, pelo contraste nesse atleta magnífico, era o rosto de feminina e suave beleza, a fronte límpida, serena, e como florida de ouro pelos anéis dos cabelos que por ela rolavam graciosamente. Os olhos largos, de azul fino e triste, o nariz direito, a boca pequena, vermelha, pescoço roliço e alvo, como um cipó, implantando a cabeça de Vênus sobre as espáduas robustíssimas de Marte. Por aí você já deve ter uma noção de quem é este Deus com rosto feminino. Bom, ele havia sido recomendado por uma empresa chamada Smith Brothers. É uma empresa muito comum e prestemos atenção. O nome não poderia ser mais genérico. Smith Brothers? Sim, mas pode ser qualquer coisa. Genérico e ao mesmo tempo inglês. Algumas pesquisas aí, se você quiser fazer, tem uma certa empresa da família Smith que pode ser
acessada na internet. E você pode observar que os irmãos fizeram fama com pastilhas para tosse. Muito interessante. Interessante pelo que a gente vai contar logo depois. Os hóspedes, eles brigavam entre si por causa dessa indiferença do moço, que não falava com todo mundo. Ele nem comia com todo mundo. Não, ele comia no quarto. E é uma criatura muito excêntrica, para dizer o mínimo. Uma das coisas que ele gostava de fazer, e isso foi sendo descoberto pelo narrador aqui da história, era escutar músicas clássicas ao piano do Brent. E o Brent, inclusive, dizia, ele é tímido, é romântico, porque tem algumas características das músicas que ele gostava. Às vezes eu tô aqui ensaiando à noite, ele vem andando, eu só vejo um vulto no meio das plantas, e eu sei que ele vem me ouvir, e ele simplesmente vai embora. Exato. Às vezes nem fala comigo. O Frederico Brent, ele comenta com o narrador que em alguns momentos ele se aproxima e outros momentos ele se retrai, como se não gostasse das músicas que estava escutando. Entre as músicas nós temos muita composição, principalmente romântica, do século XIX, e tem também Beethoven. Então a gente pode ver aí uma linha, uma tendência musical do nosso querido James Marian, com esse nome esquisitíssimo, mas a gente já vai saber por quê. A partir disso, precisamos colocar aqui que é só depois de algumas páginas que o narrador se apresenta. E ele se apresenta de uma maneira muito estranha, porque daí ele se coloca efetivamente na história. Ele diz, estava eu escrevendo, mais ou menos assim. E aí ficamos sabendo quem era o narrador, que é um tal de Schumann. E é só este nome que nós temos, é só o seu sobrenome. Muito alemão, talvez, pode ser, não sabemos, não saberemos, Coelho Neto não vai poder nos dizer. De qualquer maneira... Isso é outra vantagem do Coelho Neto, ele não explica muito as coisas pra gente. Ele deixa a gente completar a história do jeito que a nossa imaginar. Cabeça. Exatamente. E isso é um dos grandes pontos dessa narrativa. Nós ficamos imaginando o ambiente, imaginando o comportamento e, inclusive, a aparência dos personagens. Apesar de ele dar algumas características da boca, dos olhos, dos cabelos, ele deixa completamente ao nosso imaginário construir como que essa figura se colocava naquele ambiente, como aquele ambiente podia trazer elementos para compor a história. Aí, falando dessa questão musical do James, Mr. James, ele tinha encontros à noite com a professora Miss Fanny ao ouvir determinadas músicas do Frederico ao piano. E isso vai sendo acompanhado pelo narrador que descobre, por causa do pianista, essa tendência. O narrador ele se mostra extremamente curioso a respeito do James Marian. Inclusive, é nesse momento que a gente fica sabendo o nome do narrador, quando ele está ali interagindo com o pianista e que vai contando a fofoca para ele. E é nesse momento também que o leitor vai entrar em contato com esse romance um tanto estranho, porque em determinado momento, Brent vai dizer pro narrador, quem sabe lá, pode ser puro amor espiritual, essa divina afinidade que estabelece correntes de atração entre almas distanciadas, fazendo sair do frio do norte um homem louro para os braços morenos de uma filha do país do sol. O povo chama essa força misteriosa destino. E por que não simpatia? A formosura é a ilusão dos sentidos. Belo, verdadeiramente belo, só o ideal. A noiva de Menipo é um símbolo. Não há formosura que resista ao tempo, e o belo é eterno como ser. E por que eu escolhi este trecho para falar desse romance, sendo citado pelo pianista? Porque nós temos várias informações aqui. Primeiro, a idealista, a professora, ela tem um ideal, ela tem um imaginário idealista, desejos, aqueles sonhos. Outra informação que nos é dado nesse trecho é o pianista dizer que ela era filha do país do sol, sendo que, já dissemos agora no comecinho, ela é escocesa. Por que ela seria filha do país do sol? E teria braços morenos?
Pois é, ela não é brasileira. Porém, em outro momento, fala-se que ela é da ilha de Tiree, também conhecida como Ilha do Sol, na Escócia. O que nos dá uma imagem conflituosa na cabeça, que a gente sempre imagina a Escócia nublada ou chovendo. Às vezes os dois. Às vezes os dois. Essa ilha fica no conjunto das Hébridas interiores da Escócia. E é chamada também carinhosamente de o Havaí do Norte, porque é um dos lugares mais ensolarados do Reino Unido, por motivos meteorológicos que, sei lá. Ou que eles concebem como mais ensolarado. Exatamente. O Brasil seria Para referência dos ingleses. O Brasil seria algo assim... Curitiba. Que mundo é esse? Tem praias de areia branquinha, tem muitas atividades ao ar livre, pouquíssima população. E é um paraíso para você também, ouvinte da Caractere, que também, como eu, gosta de ciclismo de estrada. É um grande lugar para você pedalar e aproveitar as paisagens. Mas esse trecho também apresenta a questão do belo e a questão da noiva de Menipo. Para onde que Coelho Neto está nos levando? Para a Grécia, só para variar. Porque dentro da literatura e da tradição literária grega, tem uma história narrada na vida de Apolônio, de algum lugar que eu não me lembro agora de onde, que ele estava para casar e um amigo dele foi falar com ele, falou, olha, eu acho que essa tua esposa aí, tu não tem isso tudo de beleza, tu não tem isso tudo de inteligência, ela é muito areia pro teu caminhão, eu acho que ela não é certa. Eu acho que ela é uma lâmina. E ele acaba indo antes do casamento até a casa dessa mulher e dá uma prensa nela e ela confessa, ela é uma lâmina mesmo. O amigo dele não era tudo isso para aquele ser tão belo. E a gente vai atrás para ver esse negócio de lâmina. Negócio esse. Originalmente, ela era uma rainha da Líbia nos tempos de ouro mitológicos. Lindíssima, filha de Poseidon, amante de Zeus. Até que a esposa de Zeus, Hera, se cansou dessa bagunça, da prima dela se enrolando com o marido dela, que por acaso também era seu irmão, enfim. E cansou do trabalho de ter que ficar matando todos os filhos que eles tinham juntos. Hera, então, transformou a Lâmia em monstro, e ela ficou com a parte de cima do corpo normal, mas a parte de baixo transformada em serpente. Num toque de capricho de Hera, os olhos da Lâmia deveriam ficar para sempre abertos, para que ela não dormisse, ficasse o resto da vida atormentada com a visão dos seus diversos filhos mortos. Com o passar do tempo, o mito evoluiu, as lâmias se tornaram seres que devoram crianças. Um pouquinho mais para frente, viraram quase como sereias que exibiam a parte de cima dos seus corpinhos para inocentes marinheiros, que, obviamente, se deixavam seduzir, inocentes, só para que as lâmias bebessem seu sangue e devorassem seus corpos. Temos aí já um prelúdio de vampirismo. Para o povo basco, as lâmias têm cauda de peixe, garras de aves, ficam de boinha nos rios, nas fontes, mas ficam extremamente irritadas quando algum humano vai lá roubar os seus preciosos peixes. Gollum da mitologia. Sim, my precious. Esporadicamente, houve relatos de romances entre lâmias e humanos, por mais estranho que seja a gente imaginar um ser enfim, melhor não imaginar. Na Bulgária, as lâmias têm várias cabeças que se regeneram se forem cortadas, meio que o negócio da hidra, e elas se alimentam de crianças e de mulheres jovens. Dependendo da versão da história, elas também podem ter asas e morar em cavernas. Ou seja, por qualquer linha que a gente pegue essa história aqui, a gente está falando de maneiras diferentes de vampirismo e de um ser que se alimenta da juventude e da força vital de outros. E a gente não está falando da Miss Fanny. Exatamente. Pois é. Bom, temos um encontro aí entre esses dois personagens. Este romance estranho, porque não é um real romance. À medida que o tempo passa, a Miss Fanny vai se mostrando doente, enfraquecida, cada vez mais pálida e colocando para fora de sua pessoa sangue. Ou seja, tosse. Tudo que a gente tem de clássico, de característico dos sintomas de tuberculose. Mas antes que essa personagem vá se mostrando extremamente doente, há um encontro entre o narrador e James Merriam. Este diz que gostou de Schumann e que confia a ele determinados papéis para que ele traduza.
Estes papéis seriam uma novela que ele estava escrevendo, que ainda não tinha terminado, e ele também tem um outro livro escrito por um estranho personagem chamado Ahat. Desse mistério nós vamos falar um pouquinho adiante, porque é preciso que a gente se concentre na experiência inicial do narrador com esse encontro. Ele fica um tanto animado, finalmente ele teve acesso a esse personagem, ele vai inclusive passar a defender James diante dos outros hóspedes, mas a gente também tem o quadro cada vez mais triste, cada vez mais degradante e deprimente da saúde de Miss Fanny, que vai indo embora. Ela vai ficando cada vez mais doente, até o momento que fica de cama. Segundo o próprio James, ela seria uma cativa, uma pobre leoa. O narrador fica então com essa novela, como nós mencionamos, e a doença da professora vai criando uma tensão entre os demais moradores daquela pensão. E eles começam a falar, inclusive, no pessoal da saúde. Ah, a saúde, a saúde. Pensando em Rio de Janeiro, e precisamos lembrar, o narrador ele está incluído em toda essa atmosfera histórica fundamental da qual fazia parte o próprio Coelho Neto. E o que seria então essa saúde para essa pensão ali no Rio de Janeiro, num lugar extremamente nobre? Esse contexto junta com o comentário num diálogo lá no finzinho do livro, que o pessoal está discutindo na mesa ali sobre história e possibilidades de conflito e de guerra, e o nosso patriota emocionado fala: eu estive em armas na linha do Caju, e o diálogo vai embora como se a gente soubesse o que é linha do Caju. Mais de 100 anos depois? Como é que tu não sabe? Como é que eu não sei onde é que era a linha do Caju? E o que era isso, né? O que era isso? E o Coelho Neto realmente tá nem aí pra gente. E a gente vai atrás pelas dicas e a gente chega na revolta da vacina. As dicas chamadas Google. Também. Também. História, livros de história. E a revolta da vacina foi uma rebelião que aconteceu entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904, no Rio de Janeiro, obviamente, que juntou uma desconfiança popular sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola e outros elementos, como as reformas urbanas e as campanhas de saneamento, que estavam acontecendo no Rio, como a gente comentou antes. E isso tentando modernizar a cidade e parar um pouco com surtos de varíola, de peste bubônica e de febre amarela. Nesse processo, várias ruas foram alargadas, muitos cortiços foram demolidos e a população mais prejudicada precisou subir os morros da região para construir as suas casas. A Diretoria de Saúde Pública ganhou poder para invadir residências, fazer inspeções, mandar demolir tudo se quisesse, com toda a liberdade de ação. Também eram feitas defumações públicas em ruas consideradas mais insalubres, com a intenção primária de matar mosquitos, só que a coisa era tão agressiva, essa defumação com enxofre, que os agentes de saúde tinham que ser escoltados por policiais para não apanhar na rua. Aí, quando bateu a notícia da vacinação obrigatória no jornal, imagine, a notícia, em 9 de novembro de 1904, que exigia comprovante de vacinação até para matrícula em escola, foi a gota d'água. Um grupo de estudantes se juntou no Largo de São Francisco, perto ali da Escola Politécnica, e eles começaram os protestos contra a vacina. Veio a polícia, deu pancadaria, deu prisão, foram 15 presos nesse primeiro momento. No dia seguinte, nova manifestação na praça, e o povo que já estava indignado com a péssima qualidade dos serviços públicos, o povo estava indignado com o político, o povo estava revoltado com a polícia, esse povo assumiu a briga. Nos dias seguintes, no meio desse fuzuê todo, os conflitos se espalharam pela cidade toda e teve até tentativa de golpe de Estado. No fim das contas, a obrigatoriedade da vacinação foi suspensa, várias pessoas foram presas, muitas delas sem participação direta na revolta, e a coisa acabou com 945 presos, 30 mortos, 110 feridos e 461 pessoas deportadas para o Acre, sendo que esses deportados já tinham antecedentes criminais registrados no Rio de Janeiro. O Acre nunca foi considerado Brasil, gente. Olha só, olha, a deportação era para onde? Era para o Acre. Para o território do Acre, na época. Exato. 4 anos depois, em 1908, quem poderia imaginar, o Rio de Janeiro passou por mais uma epidemia de varíola que vitimou quase 6.400 pessoas. Mas a história do Brasil é tão tranquila. É tão pacífica. Né? # paz. Somos um povo tão ordeiro. Pois agora.
E é em meio a essa discussão que se dá ali entre um dos personagens, esse patriota, e o comendador, que o comendador inclusive se exalta, diz: "Olha, eu sou inglês, mas eu amo o Brasil, tanto que eu vivo aqui", que a gente vai sendo apresentado ao quadro cada vez mais, difícil da professora Miss Fanny, porque ela vai ficando cada vez mais doente e todo mundo vai percebendo, ela tem uma crise, acaba ficando de cama. E em meio a essa questão da saúde, vem aquele questionamento: "Olha, e o que que a saúde vai fazer sabendo que tem uma pessoa com tuberculose aqui?". É esse quadro mental que o Coelho Neto coloca no meio da história, para inserir essa questão histórica e para inserir também essa questão do medo do que vem a seguir, do que vai acontecer depois. Vamos ser proibidos, vai ser fechado, para onde vamos? É todo um contexto que é importante para a gente entender. Em meio a isso, nós temos o definhamento de uma personagem que, em seus últimos momentos, com a tristeza de toda aquela pensão, de todos os moradores daquela pensão, ela pede para que o pianista toque algo para ela. E ele escolhe o tema da paixão de Tristão e Isolda, de Wagner. Se você for ler esse trecho, coloque ao fundo Wagner, porque o tom romântico e ao mesmo tempo doloroso desta música, desta produção, dessa obra-prima, eu fico sem palavras. Coelho Neto volta aqui para descrever o que eu tenho que descrever. Porque, sinceramente, à medida que ela vai morrendo, a gente tem a descrição no próprio texto de mudanças no tempo, com a chuva. Inclusive tem um trechinho que eu separei que eu achei muito bonito. E a gente tem vários momentos desse na obra. Apesar das questões que a gente reconhece como um aprumo vocabular um tanto distante do nosso modo de escrever e de se relacionar pela escrita hoje, não dá para negar que o texto do Coelho Neto é belíssimo. E é em determinado momento que o pianista diz para o narrador: "Ouve, é todo uma criação. Sentou-se, conservando-se um momento recolhido, a cabeça para trás, os olhos fitos. Descaindo sobre o teclado, atacou o primeiro acorde. Houve, fora, uma refrega estrondosa na folhagem, um reboliço de ramos farfalhantes. Janelas bateram, há uma rajada impetuosa, um relâmpago fulgurou arrepiadamente." Para quem já nos ouviu falar de outras mortes na literatura, principalmente relacionado com literatura inglesa, literatura irlandesa, deve lembrar que a questão da morte e de janela e de chuva é uma questão extremamente simbólica. Ninguém precisa dizer que a morte está acontecendo naquele momento. Só a descrição da chuva e da janela tendo ali uma batida estrondosa, a gente já acompanha esse ambiente de despedida. Inclusive, o próprio pianista diz um pouco antes que a música é uma religião para os que a sentem. Ou seja, embalado por essa música, se você puder, por favor, coloque, tem no YouTube. A gente vai deixar aqui na descrição o nome da música direitinho e você pode procurar e ouvir. Porque é esse o tom, é essa sensação. Essa sensação é muito característica dessa produção romântica, dessa escrita levando para a literatura gótica. E o gótico o que é? Esse não sei o que é esse não dito, esse mistério. Já pegando um ganchinho rápido, a gente tem todos os elementos clássicos do gótico adaptados nessa novela que acontece no Rio de Janeiro. Se a gente não tem um castelo, a gente tem um casarão que faz as vezes do castelo. Se a gente não tem um espaço religioso, a gente tem os cômodos de James Marion funcionando como um reduto quase religioso para ele. A gente tem as descrições do ambiente, a gente tem a morte, a tuberculose, a gente até inclusive sobre o ambiente do James Marion, é importante a gente levar em consideração a descrição que o narrador faz. Para quem ouve o que a gente vem produzindo a respeito do Conde de Monte Cristo, deve lembrar
No episódio que mencionamos o ambiente onde vivia o Alfred, filho da Mercedes, todo aquele ambiente romântico e de um rapaz idealista. Encontramos estas mesmas características na descrição do ambiente onde vivia, naquele ambiente montado pelo James Merriam, na pensão. Ou seja, essas correlações, elas não são gratuitas. Elas são vinculadas a uma linha estética, que é esse romantismo gótico, e que traz esses elementos de mistério, esses elementos, inclusive, de aventura em determinados momentos. Enfim, é importante que a gente perceba nessa escrita, claro, tem o aspecto da beleza. É muito bonito ler e observar como que com a escrita o autor conseguiu fazer todo esse ambiente se aproximar do nosso imaginário, mas também as próprias correlações com outras obras que vinham sendo muito divulgadas, que eram divulgadas desde meados do século XIX. Todo um ambiente literário que muitas vezes nós desconsideramos como brasileiros, mas que temos aqui, no Brasil, escritos como estes, que são belíssimos, que são representativos. Eu brinquei no começo do episódio sobre a imitação, ou a cópia, que a gente vai copiando coisas de fora. Pode até ser pensado como cópia, e alguns críticos até diziam que era essa filiação. Fazer coisas que são feitas fora e sem considerar. Por isso que a gente tem 22, né? Inclusive quem acusava o Coelho Neto disso fazia exatamente o que os outros estavam fazendo. Né? Exato. Mas é uma questão que a gente pode considerar a originalidade de como isso é feito. Porque não tem como negar que é uma corrente literária. A questão é, quem fez? Sabia fazer? Pelo que a gente vê do escrito do Coelho Neto, só neste romance, ele fazia com maestria. E por isso já fica, antes de terminarmos o episódio, a recomendação da leitura dessa obra. Mas, afinal de contas, com tudo isso, com toda essa beleza de escrita sobre morte, e você que nos escuta há um tempo sabe que a gente gosta de prestar atenção nessas coisas, de como é descrita a morte, de como é descrito determinado processo, de como o comportamento, os locais. Quem é James Merriam? Quem é James Merriam? Essa é a pergunta que acompanha a gente de ponta a ponta. E nós vamos descobrir com o próprio escrito do James Merriam, que é entregue, como eu mencionei anteriormente, ao Schumann, para que ele fizesse uma tradução. Porque, apesar da história que está acontecendo ali na pensão, existe essa tradução dentro do livro, da novela, do James. E essa narrativa, essa tradução, vem se cruzando nos capítulos com o que vem acontecendo na pensão. Então, num capítulo a gente aproveita um romance, no outro a gente dá uma olhada na pensão, vai e volta. É muito do que o narrador está passando também. À medida que as sensações dele traduzidas. Exato. Tanto que o narrador ele vai de um processo extremamente racional para um outro processo que a gente já menciona. Já vai mencionar a partir do que a gente vai liberar aqui como informação. Quem é esse personagem tão diferente e que chama tanta atenção? O fato de o livro ser conhecido como Frankenstein brasileiro não é spoiler. Você bota o nome A Esfinge Coelho Neto na Amazon, a primeira coisa que vai estar escrita é o considerado Frankenstein brasileiro. Já dá meio que uma dica de pelo menos o que, não o como, mas o que acontece com o James. Só que o como ganha tão mais vulto que meio que tanto faz o que. Assim, a gente já sabe onde é que vai. Mas como ele que isso aparece acontece? Como esse processo de, inclusive, enlouquecimento dos personagens. Entre eles, o narrador. Uhum. Todo personagem que se aproxima dessa história real do James, ou se aproxima muito do James, como essa figura, inclusive, que o Glenn mencionou anteriormente como vampiro. Agora a gente está revelando aqui quem era o vampiro, a Lâmia. Da história. Uhum. Vai ter algum processo de saúde, digamos assim, um tanto complicado. Primeiro a gente tem a morte da Miss Fanny,
que é levado em consideração pelo próprio James como algo de amor. Ela morreu de amor, ela morreu porque amava. Ele se culpa pela morte dela? Exatamente. Pelo contato que os dois tiveram. E a loucura do Schumann, à medida que ele vai percebendo que ele não tem controle dos fatos. Ele descobre via escrito do próprio James como que ele foi criado. Por quê? James é esse personagem ambíguo, é um personagem que é andrógeno, ele tem o ideal feminino e o ideal masculino no mesmo corpo. Ele não é uma coisa ou outra. Ele foi construído, digamos assim, Exatamente. pelo próprio Ahat. Ele não foi transformado de uma coisa para outra e não foi opção dele e não é nada natural. Aí o Frankenstein, ele foi criado. E o Ahat, vamos puxar o Ahat, não é um nome, é quase como um título. O personagem é colocado como um sábio oriental, um místico, um alquimista, um grande conhecedor de ciências ocultas, mais ou menos o equivalente do Victor Frankenstein, só que o Victor Frankenstein, na obra da Mary Shelley, é o cientista, puramente o cientista, e o Ahat, ele anda na linha entre a medicina e o mistério. Quem conhece melhor aí os trâmites orientais, por favor, me corrija, mas até onde eu sei, o estado de Ahat é um estágio anterior ao estágio de Buda. O Ahat já tem uma elevação espiritual, já entendeu a natureza das coisas do mundo, não tem mais a necessidade de renascer no ciclo de vida e morte. A diferença de um Ahat para um Buda é que um Buda descobre o caminho da iluminação por si próprio, e o Ahat chega a esse estado através do ensinamento de um mestre. Essa condição do Ahat, essa pessoa, esse ser que tem esse título é o criador de James Mary. E ele tinha ainda uma ajudante que era meio que a tutora do James quando ele era pequeno. Ela cuidava do James. Que se chamava Dorca. E esse nome significa gazela ou antílope, ou em comparação, né, em analogia, uma mulher muito ágil ou aquela que é rápida. A gente tem mais uma oposição aqui, entrando um pouquinho só no romance do James Mary. Ele foi criado num ambiente que é apresentado quase como paradisíaco, descolado da realidade. E quando ele tem uma certa idade, a Dorca morre, ele tem o primeiro contato com a morte. Depois, outros como dois... Como criatura já, né? Outros dois, exatamente. Outros dois auxiliares são escalados para cuidar dele ali. E em um certo momento ele sai desse lugar paradisíaco e vai para o mundo real, enfrentar as dificuldades e os preconceitos. Qual é a situação de conflito, além de ser, claro, esse conflito do James Marion entre o sonho e a realidade, entre o paradisíaco e o mundano, entre a modernidade e a tradição, que é o conflito da Belle Époque, no fim das contas, né, originário de uma saída de uma grande guerra e que não esperava nunca mais ver uma guerra, que termina justamente na Primeira Guerra Mundial. Que é o próprio norteador de todo o romance. É importante que a gente coloque o seguinte, por mais que a gente leia, a princípio, quando a gente vai procurar o Coelho Neto em qualquer lugar, a crítica de que ele escrevia de modo muito elaborado para a época e tudo mais, essa era a crítica. Esse não é o importante na obra do Coelho Neto. A produção que ele apresenta em Esfinge é uma produção extremamente cuidada, com aplicação estética de uma maneira muito detalhada. Cirúrgica. Exato. E tem também a questão histórica muito relevante. E, claro, o próprio elemento estilístico do período, ou melhor, da linha que ele vai adotar. Esse romantismo um tanto tardio, esse aspecto gótico no romance, esse mistério, não é necessariamente que a gente precise dar a esse romance, como a gente não precisa fazer, inclusive com outros romances, dessa linha romântica e dar a explicação total do que acontece. A ideia mesmo do gótico é esse limiar entre o real, o sonho, a loucura, a bruma, exatamente. Inclusive tem um determinado momento que é dito assim, um dos personagens, o Décio, né, aquele estudante de medicina, ele vai conversar com o narrador e vai dizer assim, porque o narrador tem uma crise. Foi um mergulho no azul. O que é esse mergulho no azul para a literatura?
É aquele surreal, é aquele ambiente onírico, é aquilo que não se explica, é algo que está só na mente, pelo menos na possibilidade do dizer, né, do que a gente pode dizer a respeito. E a gente volta para a questão do Frankenstein, porque na obra da Mary Shelley, a gente tem que considerar, é uma obra muito influente. Claro que sim. A gente tem episódio, eu gostei de Frankenstein. Não tô falando mal de Frankenstein, calma, você que ama Frankenstein. Não se arrepie. Mas é uma obra escrita por uma menina de menos de 20 anos. No início do século XIX. Tem uma imaturidade. Mas é profundo. Calma. Calma, jovem. Sim. Mas é filosófico. Calma, jovem. Eu sei. Não tô dizendo isso. Mas é uma obra que tem as suas questões e tem uma marca de imaturidade em vários momentos. Uma comparação que a gente pode fazer aqui, que é um ponto de distanciamento, é que a partir do ponto de contato, que é ter um criador que cria a sua criatura e depois se afasta, isso acontece nos 2 romances, criou-se uma discussão sobre Frankenstein, mas quem é o verdadeiro monstro? É o monstro ou é o cientista que criou o monstro? Os 2 são. O fato do cientista ter criado o seu monstro em Frankenstein, ter virado as costas e apavorado e renegado a sua criação, etc. e tal, não exime o fato de que o monstro é um monstro. Até porque, mesmo tendo contato com seres humanos e com alguma sensibilidade, alguma coisa, ele se deixa levar pela vingança e pela violência. Ele não tem esse freio. O objetivo da vida dele é se vingar do seu criador. James Marion não se revolta. James Marion se joga numa infinita busca por autoconhecimento. Isso é genial em Coelho Neto. E ao mesmo tempo ele segue o próprio destino, que segundo o seu próprio criador, é de fazer sofrer, é de sofrer. Ou seja, a gente tem um personagem aqui muito mais profundo, se a gente considerar a comparação entre o Frankenstein real, né, o primeiro, e essa criação do Ahat, mas é um personagem muito mais profundo do que aquele Frankenstein. Então, há aqui as comparações, claro, mas a forma como o próprio Coelho Neto faz isso é realmente, como o Glenn mencionou, muito mais madura. Tem ali a questão linguística, a questão lexical, que pode ser um diferencial até para a experiência um pouco mais difícil e quem sabe até ruim por parte do leitor, mas não dá para negar que é uma obra muito mais densa, inclusive nos seus aspectos formais. E nem por isso ele deixa de trabalhar com alívios. Ele faz alívios tecnológicos. Um alívio quando o fotógrafo, talvez a principal participação do fotógrafo nessa história, é quando ele explica para os seus comensais, ali, seus colegas de pensão, como o mundo ia ser dominado pela fotografia, que seria um processo irrefreável na evolução. A gente tem aquele momento meio de predição do futuro. Exatamente. Ele fala o seguinte: permita-me, caro ouvinte da Caractere, um ladrão furta-nos a carteira, um assassino crava-nos a faca, zás, o aparelho estampa-lhe não só a figura, como os movimentos, e no júri é só desenrolar a fita, e eis o monstro projetado na tela da justiça com o flagrante nas costas. Pois a fotografia, meus amigos, tem o futuro garantido. Tudo passará. O livro, os jornais, até as cartas, entendem? Até os discursos. Todos os documentos serão fotografados. Uma firma falsifica-se, um indivíduo não. E os políticos, em vez de perderem palavras em discursos estopantes, que ninguém ouve nem lê, transmitirão as suas ideias por meio da fotografia, mostrando ali, na tela, a vantagem dos seus projetos, expondo, enfim, ao vivo os seus programas, e não embaindo o povo ingênuo com logomaquias fofas. Será o século de ouro, o século do silêncio e da ação. Tudo se fará cinematograficamente. Cinematograficamente, como a narração de Coelho Neto, porque ele descreve os ambientes como se a gente estivesse assistindo. E merecia. Eu preciso cortar você nesse momento. Corte. Porque merecia uma produção de filme. Netflix essa obra pega isso e faz uma série. Cuidado, Netflix. Não fica explicando demais, Netflix. Não precisa. A Netflix, a gente brinca que gosta muito de narrar, né? Coloca lá o personagem muito discursinho, né? explicando pra gente quem é o fulano, por que o fulano é assim, não deixa que o fulano mostre
o seu talento como ator. De qualquer maneira, seria uma grande obra de arte colocar essa história numa produção de filme, num filme. Então, quem sabe, um dia. Tomara. Porque um dia, apesar das críticas, quem sabe a gente tenha um pouquinho mais de valorização da obra do Coelho Neto. Para falar um pouquinho dessas críticas, Glênio, você que é o narrador do Desastre, por que criticam este homem? Por que criticam esse homem? É inveja. Inveja. Para mim é inveja. Que você ia falar isso. Por quê? O pessoal da época já falava assim, o Coelho Neto usa excesso de adjetivos. Ele é muito prolixo. A gente já ouviu isso aqui na Caractere. Vocês são muito prolixos. Vai ouvir outro podcast. Ele se debruça. Vai lá olhar a pessoa lendo sinopse, caramba. Não precisa ficar aqui. E agora, neste momento, deixa eu revelar meu lado indignado. Você vem aqui reclamar. Ai, porque é chato. Ai, porque estão contando o final. Ora, preste atenção no que você está fazendo da sua vida. Preste atenção. Pronto, dei minha bronca. Continua, meu bem. Ele se debruça demais no formalismo estético academicista. Ele só tá preocupado em escrever para seus colegas da Academia Brasileira de Letras. Ele não fala de realidade. Ele não faz crítica social. Ele só faz retrato das altas classes sociais brasileiras. E todo aquela verborragia vazia. De modernista. Ui, que tá até hoje essa coisa. Que tá até hoje. A gente escuta muito isso de professor, ainda hoje. Porque os discursos de crítica a Coelho Neto desta época ainda são reverberados, como diz a minha esposa. Pois é. Até os dias de hoje. O fato é que Coelho Neto não escrevia, ele pintava com as palavras. Ele criava imagens mentais complexas, sensíveis, táteis. Ele não vai facilitar usando 500 palavras com repetição de sujeito, e ele disse, ela disse, ele disse, ela disse, ele disse, ela disse, como a gente vê em tanto romance contemporâneo, se ele tem milhares de palavras da língua portuguesa para usar. Então, quando ele vai descrever o ambiente paradisíaco onde foi criado James Marion, ele vai usar termos apropriados para o ambiente e para as sensações. Quando ele vai falar da noite carioca, ele vai usar termos apropriados para a situação. Se você, como eu, ouvinte, tiver alguma dificuldade, use o dicionário. O dicionário existe para isso. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, usei o dicionário várias vezes. E isso não é vergonha. Sempre digo para os meus alunos, tá com dificuldade com a palavra? Procura o dicionário. Muitas vezes eu percebo que as pessoas têm dificuldade, não é com a leitura, é em pegar um dicionário para entender o que tá lendo. E se você tá no Kindle, é só segurar 2 segundos o dedo em cima da palavra e pronto. E pronto, já aparece o negócio, você não quebra nem o ritmo de leitura. E quando você se acostuma, aí olha só a dica de leitura. Por quê? Rádio Caractere também é dica de leitura. Quando você se acostuma com o estilo do autor, flui. Você não precisa se preocupar tanto. Uma palavra ou outra que você... Tá, mas o que é isso aqui? Muitas vezes a própria narrativa vai te levando para a explicação daquele termo. É magnífico. E mesmo que uma ou outra palavra te fuja, o resto do ambiente está criado, você vai entender. Você vai entender o ambiente, você vai entender a intenção do autor. Porque você está assistindo a história, você não está só lendo uma descrição. E obviamente que ele tem uma maneira de narrar diferente. Isso faz parte do próprio estilo. Vou usar aqui um exemplo. Todo mundo elogia Saramago. Porque José Saramago é um gênio, porque ele não usa ponto, não usa vírgula, não sei o quê. Ora, por que a gente não elogia um Coelho Neto que, além de usar ponto e vírgula, usa as palavras da língua? Usa adjetivos, períodos compostos, intercalações. E tudo que há. Ambiguidades, alívio cômico. Exatamente. Ele faz brincadeira, piadinha com frase de duplo sentido que em determinado momento é falada ali na mesa. E os outros que estão na mesa riem também. E no momento que a gente lê a primeira frase, ele não falou isso. E a estranheza que dá na gente, na linha seguinte, tá todo mundo com o mesmo estranhamento e rindo e cochichando. Porque bate a quinta série no homem em qualquer momento, qualquer época da história. Aproveitando o momento que você mencionou a quinta série, uma das coisas que eu acho que a gente precisa aprender a fazer como leitor e como pessoa é crescer. Boa. Por quê? Segundo Luciana Picchio, Coelho Neto agradava, fascinava, saturava, desgostava,
Dentro de alguns anos, quando não for mais de mau gosto lê-lo, voltará a agradar. E do bric-à-brac empoeirado de seu depósito de ideias, os objetos literários, relustrados, repropostos, um de cada vez, em um contexto pacato e filologicamente ascético, poderão iluminar novas temporadas poéticas. De minha parte, aguardo ansiosamente por este momento. Sendo assim, encerrando a minha participação, com trovoadas ao fundo, bem ao estilo da narrativa, do ambiente dessa história. Deixo a minha recomendação para você que gostou de Frankenstein, ou você que não gostou tanto de Frankenstein. Pega a Esfinge do Coelho Neto. Vá com disposição. As primeiras páginas vão causar um estranhamento por causa do vocabulário? Vão. Persevere. A história é curtinha, 100 e poucas páginas, acho. São poucas páginas, não é muita coisa. É delicioso. Delicioso. Tem momentos que você simplesmente não vai conseguir largar esse livro. E é um contato com arte em língua portuguesa no seu mais alto grau. E como última fala, nesse primeiro episódio da Rádio Caractere, com conversa sobre esse clássico da literatura brasileira, eu estava procurando alguma maneira de conseguir falar de Roma. Sendo assim... Eu estava sentindo falta. Tava até estranho. Tava até transpirando estranho. Mas vamos acabar com isso. E como vem a chuva, também Roma vem. Roma vem. Desejo a cada um de vocês, ouvintes da Caractere, um excelente ano de 2779, pelo calendário clássico romano Ab Urbe Condita, ou seja, calendário que conta os anos desde a fundação da cidade eterna. Coloca aqui se você chegou até aqui, Roma. Pega um livro. Relaxa o corpinho. E até a próxima. Estava acontecendo e acontecendo. Ao contrário de Coelho Neto, meu domínio lexical. É parco. É parco. Exíguo. É limitado. Limitado. Edições limitadas da língua portuguesa. Para mais informações, acesse caracterebooks.com.br.